Já está conosco aqui nos estúdios o prefeito de Arcos, Claudenir José de Mello, que durante a semana, a gente conversando ao vivo pelo telefone, ele estava pelo telefone ao vivo, ele pediu que abríssemos o espaço aqui no domingo, né, com o dia de hoje, para ter um tempo maior, para ele poder falar a respeito da Santa Casa, sobre o decreto de intervenção, tirar as dúvidas, né, da bancada, tirar a dúvida dos ouvintes, e assim, né, como a gente sempre fez, as portas sempre tiveram abertas para ele, e eu até falei com ele que uma das coisas que a Rádio Cidade fica muito feliz, que nas últimas eleições o Baiano foi a única rádio que ele participou de debate, foi a Rádio Cidade. Ele participou das entrevistas, antes de tomar posse ele esteve aqui também, né, até orientando. Eu lembro que ele disse, olha, eu tenho que orientar o prefeito que está saindo, porque não dá tempo de fazer muita coisa. Então é hora de segurar o dinheiro para que possa fazer as coisas adiante. Então o prefeito abriu as portas, ele esteve aqui, depois também de eleito, ele é a primeira rádio que deu entrevista no programa e veio no programa de debate. Então, assim, se o Dimas estivesse aqui, eu faria essa pergunta a ele. Acho que o Baiano, no exercício do cargo de prefeito, foi o que mais teve no programa de debate, foi o prefeito Claudenir José de Mello, e nós somos honrados por isso, estamos felizes de saber que as portas aqui estão sempre abertas para ele. Então vamos começar a bater um papo. Eu só queria dizer, né, que o programa começou às 11h30 e terminará às 13 horas. Então, se o pessoal falar assim, Tadeu, mas minha pergunta não foi 13 horas, nós encerraremos o programa, porque o prefeito, eu conheço ele, é um grande comunicador, né? O Rogério, então assim, não vai faltar assunto, mas 13 horas nós encerramos, tá bom? Como nós encerramos todos os domingos. Então, para dizer, o Tadeu não deu tempo, mas não. O programa tem horário para começar e horário para terminar. Tá certo? Prefeito, que prazer mais uma vez. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. E para nós é mais uma vez a oportunidade do senhor poder estar esclarecendo as dúvidas e também falando, né, sobre esse assunto da Santa Casa tão polêmico, prefeito. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Aline, né? Secretária de Saúde da cidade de Iguatama, né? Muito bom, eu acredito que a gente vai falar bastante sobre saúde, né? E ela é muito conhecedora, já esteve à frente do Hospital São José, está fazendo um trabalho belíssimo lá em Iguatama, digno de elogio. Ontem mesmo eu estava na festa da OAB, aí tem um pessoal de Iguatama lá, falou que o trabalho do Lucas, né, o prefeito Lucas, o seu trabalho que está muito bacana lá. E cumprimentar o Rogério, Tadeu, o Rogério é lá da vila também, ele, rapidinho, né, o pai dele, lá na vila é o Rato, mas aqui pra cima é o Mauro. Aí eu não sei o que ele fez, que ele subiu da Tiradentes pra cima, sabe? Mas depois ele casou, essas coisas, e voltou lá pro nosso lado, lá, Vila Gracina. Voltou pras origens, né? É, claro, aí. Bom, agradecer você, Tadeu, do espaço que você está nos dando, né? O tema da cidade, né, nos últimos, posso dizer aí uns 30, 45 dias, tem sido muito a Santa Casa, né? O processo de requisição da Santa Casa é muito sério, né? É uma atitude que se toma, vamos dizer, se fosse na justiça em última instância, né? Então a Santa Casa chegou assim numa dificuldade máxima em que não se conseguia fazer parto em Arcos. Os filhos de Arcos, né, nascendo em outras cidades, isso foi para nós assim muito ruim. Primeiro, assim, tem boa parte das pessoas que estão nos ouvindo viu a Dona Maria do Valico fazendo parto sozinha, a Leonor de saudosa memória e também a Dona Maria do Valico de saudosa memória, a Dona Tiana de saudosa memória ali da Tiradentes e tantas outras enfermeiras faziam o parto sozinhas. Mas hoje já não é possível isso mais. Então precisa ter o obstetra, precisa de ter o pediatra, precisa de ter o médico auxiliar e o anestesista. Como a Santa Casa perdeu por alguns dias o Dr. Macmiller, que já tinha avisado que sairia, aí a Santa Casa teve a sua maternidade interditada por 10 dias. Só que depois, os outros dois
pediatras, o doutor Ivanildo e também o doutor Antônio Carlos Silva, muitos chamam de Ticacá, também pediram afastamento. Aí veio a Superintendência de Saúde e já interditou prazo indeterminado. Aí chegou naquela dificuldade máxima, né? Não realizar parto, internações muito raras, sem fazer cirurgias. Aí o município entendeu, né, que era hora de fazer a requisição do bem, que é o prédio, e da prestação de serviço para garantir a assistência à população. E assim foi feito. É uma coisa nova para mim. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Mas quando veio essa dificuldade, principalmente de não se realizar os partos, aí a gente tem que se mexer. Conversa com um, com outro e outro. Acabei conversando com a secretária Gláucia, deve ser conhecida da Aline. Ela é secretária de saúde de Nova Serrana, mas ela já foi superintendente também de saúde. Ela falou, olha, Baiano, Nova Serrana passou por um processo desse. Em 2018, a Santa Casa estava numa dificuldade imensa e o prefeito fez isso na época. Eu não conhecia esse caminho, aí a gente gastou ali umas 2 semanas para produzir a legislação, essas coisas, e de fato nós fizemos a requisição. A Santa Casa é da prefeitura? De forma nenhuma. Ela não foi municipalizada. Lá, quem faz o papel de provedora hoje é a doutora Kênia, é interventora, mas faz o papel de provedora. Quem faz o papel do restante da provedoria é vice-provedor, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. É uma comissão de 3 pessoas, é o João Paulo da Sé, é uma pessoa muito conhecida, durante vários presidentes, né, que passaram pela Associação Comercial e CDL, o João Carlos e a Gilma, eles que fazem a parte executiva. E ele tem um filho, né, que desde que nasceu ele vem fazendo tratamento de saúde, então ele sabe muito disso. O seu Fernando da Arcomáquinas, que já foi provedor, é do Conselho Municipal de Saúde, e a Lidiane, que trabalha na tesouraria da Santa Casa. Ela sabe o pouco que entra e o muito que sai. Então, a Santa Casa continua privada, ela tem um CNPJ diferente da prefeitura e pode, né? Tudo que for ser feito vai ser feito através de convênios para garantir assistência à população. É mais ou menos por aí. Muito bem. Só para comentar com o senhor, parece que o João Paulo pediu, alegando questões pessoais, ele pediu o desligamento da comissão. Eu não sei se já mudou de ideia e voltou, mas a informação que ele passou para mim, por questões pessoais, ele pediu que saísse dessa equipe. Ele realmente chegou a solicitar, né? Aí eu fiquei sabendo disso uns 3 dias depois. Eu falei, João Paulo, o que é isso? Meu irmão, você é um dos caras que mais conhece, né? Tem muito a colaborar. Então, não tem jeito, não. Nós precisamos de você, por necessidade, é para ajudar a população. Ele, assim, reconheceu realmente. Ele está com mérito empresarial, que é ele que visita o pessoal todo. É o Ivan, né? Cobrando dele o trabalho, que não é pouco, é muito. Ele tem as situações particulares dele, né? Dentro da própria família e tudo. Mas ele atendeu o nosso pedido e ele está firme lá. Manteve, então. Tá bom, para a gente começar, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que nós não atendemos ligações celular, de telefone fixo. Não é só agora, não. Não é porque a presença do convidado, do prefeito, não. Isso é de praxe aqui, o programa Debate, nós não atendemos ligações e nem colocamos ninguém ao vivo. É claro, em caso excepcional. E se você quiser participar do programa, terá um momento que nós vamos colocar à disposição, mas por ordem de chegada. Então, se você quiser, parece que é o Dimas, sabe? O Dimas, né, que tá tocando, deve com certeza ser ele. Então, não adianta mandar agora, né? E já vou antecipando a você, ouvinte,
que com certeza muitas perguntas deixarão de ser respondidas por falta de tempo. Prefeito, eu queria convidar o senhor para a gente ouvir, começar o programa, a gente ouvir o que o promotor deu uma entrevista exclusiva à Rádio Cidade, falando sobre essa intervenção e a oportunidade de o senhor analisar esse comentário do doutor Rafael. Vamos ouvi-lo. Pois bem, então sobre a intervenção, o MP ainda não tem uma opinião formada. A intervenção é baseada na Constituição e no direito administrativo e na lei do SUS, né? Ela tem previsão legal. Ela prevê requisitos como uma situação de urgência, perigo iminente, calamidade pública. Só que, por outro lado, como se está invadindo um patrimônio privado, ela também traz ônus, né? É transitória e prevê indenização. O MP, então, vem acompanhando a situação da Santa Casa de Arcos há algum tempo. Tem um procedimento sobre isso, tudo documentado. Fez reuniões com o município, apresentou soluções, mas as partes não chegaram em um acordo, principalmente por divergências entre o prefeito e a provedoria. Então, o município e a provedoria chegaram a me pedir certa vez uma intervenção judicial, mas eu nunca concordei, pois eu não tinha notícias de ilegalidades graves, como desvio de recursos, que justificassem isso. O que de fato eu sempre constatei é um histórico de problemas de má gestão, histórico, né? Falta de dinheiro, de desorganização administrativa, etc. A diretoria atual havia até contratado pessoas para trabalhar nisso. As mesmas que agora estão aí ajudando na intervenção, como a senhora Fabiana e o administrador aí que estão indicando, já estavam trabalhando e conversando já com a diretoria anterior, digamos essa que foi afastada. Quando o prefeito me procurou, falando sobre essa intervenção, nós tentamos inclusive intermediar que fosse isso amigável, mas é fato que o prefeito não se alinha com a atual diretoria e por isso não prosperou. Somado a tudo isso, tem muita gente por trás, né, atrapalhando, questões políticas, interesses particulares, então que atrapalha também. Nesse cenário, então, a intervenção administrativa foi feita, né, o decreto foi publicado, é um poder que o prefeito tem, né, por ser autoridade sanitária máxima no município. Temos, por um lado, a esperança de que melhore a Santa Casa com isso, pois algo precisava realmente ser feito, senão ia fechar. Por outro lado, nós temos algum receio, porque isso pode se transformar em um ato puramente político com desvio de finalidade, né? Daí entra o meu trabalho, promotoria, né? Como curador da saúde coletiva. Eu vou questionar, né? Eu não vou questionar o ato em si da intervenção, mas vou fiscalizar a execução. Antes a Santa Casa era uma entidade privada e eu tinha certas limitações para cobrar as coisas. Agora, com a intervenção, o meu papel na fiscalização será maior, pois, ao que tudo indica, recursos públicos do município, servidores, serão alocados para tal finalidade. Afinal de contas, não é a simpatia do prefeito que vai fazer a coisa funcionar, né? Eu já oficiei cobrando as provas dos motivos que justificaram a intervenção, porque se não estiver tudo provado direitinho, já temos um problema, né? Aí passa a ser um ato puramente político. Eu também vou cobrar que a equipe, né, interventora, o administrador, a comissão, tenha um conhecimento técnico, porque senão a intervenção não vai adiantar. Pois quando acaba, porque ela vale só por 12 meses, voltamos a estaca zero. Que mais? Também quero cobrar um relatório, né, de eventuais ilegalidades eventualmente praticadas na Santa Casa por funcionários, médicos, diretores, etc. Porque se o problema era apenas falta de dinheiro, não havia necessidade de intervenção, né, a meu ver. Atualmente, o município repassa para a Santa Casa em torno de 100 mil ao mês, 1.200.000 ao ano, 1.500.000 ao ano. Vamos ver daqui a 12 meses quanto o município vai gastar. Eu arrisco dizer que vai gastar no mínimo o dobro do valor. Ora, se a intervenção conseguir fazer funcionar sem mais recursos, eu acho que a intervenção realmente era necessária e importante. E vamos aplaudir o prefeito, né? Agora, se o município despejar recurso público na Santa Casa, uma entidade privada que o município nem tem obrigação, né?
me parece que a nossa solução era melhor. Era apenas necessário um pouquinho mais de recurso e cobrar uma organização e eficiência administrativa. Enfim, vamos acompanhar e fiscalizar essa intervenção, auxiliar no que for possível e quando convidado, mas também punir eventuais ilegalidades e abusos, né? Afinal de contas, se alguém chegasse no seu trabalho, o expulsasse da cadeira, assumisse suas funções e passasse a dirigir suas atividades, e eu proibisse de voltar, o que vocês gostariam? A grosso modo, é isso que acontece numa intervenção. Então, vamos torcer que dê certo, né? O MP vai fiscalizar e tentar acompanhar e ajudar no que for necessário. Torcer que dê certo. E conforme as coisas forem andando, a gente vai ter uma noção de se foi bom ou se foi ruim. Grande abraço a todos, sempre à disposição. Um abraço, doutor Rafael. Não sei se está nos ouvindo. Muito obrigado e, como sempre, muito gentil. Prefeito, pelo que o promotor disse, e parece que tinha uma bola de cristal, né? E se despejar dinheiro lá, pode ter outras intenções. A intenção é política mesmo, como ele está falando aqui no Ministério Público? Nenhuma. Não tem nenhuma intenção política e eu sei separar assim, muito bem as coisas. Mas eu sei que a principal política pública é saúde. Isso não é no município de Arcos, isso é em Arcos, Iguatama, isso é no Brasil, né? Então a política pública é tão importante que, para não haver politicagem, já se prevê na Constituição que o prefeito deve gastar no mínimo 15% do que entra com saúde. E aqui em Arcos, a gente gasta em torno de 25%. Isso não é. Eu acredito que nos outros municípios também deve ser dessa forma. E para ilustrar, ainda há pouco eu estava ali na esquina da casa da minha mãe ali, estava até pedindo uns votos ali, né? E, bom, de repente tinha um rapaz assim, e eu brinquei com ele, né? Eu pensei que ele era advogado. Brinquei e falei, ué, tá trabalhando dia de domingo, tá mexendo assim. Aí fui conversar com um rapaz que estava do lado, de repente, ele falou, Baiano, eu tô aqui para fazer uma citação judicial. É o judiciário, uma determinação do doutor Tiago, para que o município e o estado, tem um senhor que acho que é Celso, se me recordo, está precisando de um tratamento e fica em R$30 mil, ele mandando que a gente tem, acho que é 24 horas, essas coisas, para cumprir. Mas se fosse 100 mil também, a gente só tem que cumprir. E, na verdade, essa intimação, intima-se o Estado, o governador, Romeu Zema, e intima-se o prefeito baiano. Qual que é mais próximo aqui da comarca? É o município. Então, já se coloca o município porque tem certeza que o município vai cumprir. Aí eu estou falando de 30 mil, mas pode ser 100 mil, essas coisas todas. Então, a saúde, ela é cara. A gente vira e mexe, capaz que liga aqui na Rádio Cidade para fazer, pessoas para fazer campanha, pedir ajuda, para cirurgia de 30, 40, 50 mil, às vezes uns 10 mil. Então, a saúde, ela não tem custo, né, mas ela tem preço. E eu nunca fui de economizar em saúde, não. E não vou fazer isso. Aos olhos da lei, na claridade da luz do dia, todo o recurso que for necessário, nós vamos, sim. Eu próprio, essa determinação judicial, para mim, amanhã a Procuradoria, o Antônio do Agapito também, que ajuda nessa área, se a gente já pudesse depositar os 30 mil e tirar ele desse sofrimento, é na hora. Até para isso, Tadeu, tem que pegar 3 orçamentos, tem que ver onde que faz, tá faltando insumos que vêm da China, às vezes não tem. Então, eu acho, o comentário que o doutor Rafael fez, belíssimo, é exatamente o que ele falou. Tirando-se uma informação, né, que ele falou que a prefeitura repassa em média 1,2 milhão por ano. Não é isso. O ano passado, nós repassamos 11,5 milhões. Tinha Covid? Sim. Mas este ano, até agosto por ali, já foi mais de 4 milhões.
sabe? Então, esse dado, né, que ele deu não é esse. Então, mas depois é só verificar que vai ver que não é bem dessa forma. Passando a palavra para o Rogério, eu até vou até pedir ao prefeito, vou pedir ao Dimas, que também está aqui, a Aline e o Rogério, para que vocês sejam bastante sucintos das perguntas, e também o prefeito, se ele puder, dentro da possibilidade também de ser sucinto, a gente tem a possibilidade de fazer mais perguntas. Rogério, fique à vontade. Eu pedi a palavra só para não perder o gancho. Primeiramente, bom dia, nós já fizemos aqui, mas para o ouvinte nós ainda não te cumprimentei. Bom dia, professor, também não tinha chegado aí. Bom dia, professor Dimas. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Aline. Aproveitando. Bom dia, prefeito. Bom dia. A elegância do prefeito, hein? Se você... Para vir no programa tem que melhorar, né, Dimas? Tá passando ao vivo, não? Para sair bem na foto, Dimas. Hoje, Dimas, meu professor querido, ou eu vim de Tião Vassoura, que adorava um paletó, era muito meu amigo, ou então eu vim disfarçado de prefeito. Mas aproveitando o gancho da questão do atendimento, que você citou, inclusive está muito bem citado no decreto, qual que é a dúvida? Eu vou tentar exemplificar um caso para a gente chegar lá. Você imagina que uma pessoa hoje, ela se acidente e o SAMU leva para o pronto-socorro lá em cima. O pronto-socorro não tem um raio-x, não tem condição de fazer um exame. Se ele tiver com uma perfuração de algum órgão, uma hemorragia, esse time de chegar no pronto-socorro e descer para a Santa Casa pode custar a vida dessa pessoa, certo? Aí é onde eu queria chegar. Se a Santa Casa socorre, hoje a gente diz que o hospital municipal é um hospital municipal. Para mim, assim, com todo respeito, mas eu não considero um hospital, porque se ele não faz um exame, se ele não tem um raio-x, ele é nada mais do que um postinho de pré-atendimento. Se a Santa Casa, com todas as mazelas, ela socorre o hospital municipal, fica um desentendimento aí pro ouvinte, pra gente aqui, que é o quê? Como é que você vai fazer melhor se o município está dependendo de um hospital municipal que hoje não atende nem o básico, né? Isso pra gente realmente é uma dúvida. Sim, Rogério. Primeiro, né? É muito bom você tocar nesse assunto. Primeiro dizer que o São José não é um postinho, né? O São José, eu acho que talvez seja a maior inovação da saúde de Arcos desses últimos 10, 20 anos. Ele foi inaugurado em 1º de maio de 2010 e tudo. Então, lá é um hospital na Concepção, categoria dia. Não é para internação, para dar os primeiros socorros, né? Em caso de internação, aí vai colocar no SUS fácil, e o mais próximo é internar na Santa Casa. A Santa Casa é para internar. Realmente, tem alguns problemas administrativos no São José, que não tinham antes. O raio-x, nós temos o raio-x, o Pipoca trabalhou lá durante anos e também na Santa Casa. O próprio Pipoca consertava aquele raio-x. Depois veio o concurso, né? Aí já tem uma rotatividade maior, me parece que cada profissional trabalha 4 horas, depois tem que ir para outra cidade. E aquilo que o Pipoca fazia tranquilamente dentro daquele sistema, hoje tem uma escala de revezamento grande, mas as pessoas são comprometidas, sim, são ótimos profissionais para realizar o exame. Mas para dar manutenção, aquela coisa, não. Mas a gente tem uma falha administrativa ali, porque o raio-x estragou, já tem um tempo. A prefeitura já tem a burocracia de se comprar, já identificou que é uma peça que vai comprar rapidinho. E quando não faz no São José, né, o raio-x, não é a Santa Casa que faz para o São José. É uma empresa que tem um raio-x dentro do São José, dentro da Santa Casa, que presta esse serviço. Então a Santa Casa não tem um serviço próprio de raio-x. Eu digo a estrutura. Sim. Bom. Mas complementando, só porque aí eu finalizo o restante da pergunta. Quando cito os valores, para não sair
quando a gente fala aí de 11 milhões do ano passado, na verdade é um repasse, né? É um dinheiro estadual, um dinheiro federal. Não. Esse é recurso essencialmente municipal. Pelo que diz o decreto, são contratos, né? São contratos estaduais e alguns federais. Toda vez que repassa um recurso, tem que fazer um contrato e um plano de trabalho para fiscalizar. E quando a gente fala no decreto, isso é muito claro. A gente que está sou leigo, totalmente leigo em administração pública, mas a gente que está na iniciativa privada, o que acontece, Baiano? O que a gente vê no dia a dia? Desde uma pessoa que tem um salão de beleza a uma pessoa que tem uma empresa de grande porte. Quando existe um problema, esse problema é diagnosticado. Vamos buscar a Santa Casa lá. Após o diagnóstico, são feitas as análises e as soluções, as dificuldades e as soluções e tal, e ali é analisado e tal. Primeiro fato, pediu dinheiro, despejar mais dinheiro. Aí você imagina que o quê? Que ao invés de fazer um diagnóstico, o que pode ser feito e tal, vai despejar mais dinheiro, um ato que os vereadores aprovaram, a toque de caixa e tal, então foi mais um despejo de dinheiro. No decreto fica muito claro que a prefeitura, que a intervenção não vai assumir problemas passados que existem dentro da Santa Casa. Então, qual que é a condição de você despejar mais 2.360.000 dentro do Hospital de Novo, se não vai assumir o passado e esse custo nem foi estudado, não deu tempo, porque o cara foi embora, o rapaz que vocês arrumaram foi embora. Então, não tá, alguém tem que fazer esse estudo. Rogério, como o Tadeu falou aqui para a gente ser mais breve, eu captei vossa mensagem. Você está dizendo o seguinte: se a prefeitura não dá conta do São José, porque está com problema lá no raio-x, teve problema no laboratório, da compra de reagentes, a mamografia está estragada já tem um tempo, como é que você vai pegar a Santa Casa? Beleza. Primeiro dizer que no São José, esses problemas me incomodam, eu não estou feliz com isso. A gente vai fazer uma reestruturação em toda a rede nossa de saúde e nesse quesito nós vamos melhorar. São José passa lá entre 250 a 300 pessoas por dia. Aliás, um ótimo atendimento, viu, prefeito? Ontem eu levei meu pai lá, quero dar um abraço do Dr. Guilherme, médico de Arcos, filho de Arcos, e toda a equipe de São José estão de parabéns, extraordinário atendimento. Lamentável é a questão do raio-x que teve que trazer para Santa Casa. Esses problemas é de ordem administrativa, gente. A manutenção no raio-x, na mamografia, essas coisas, e eu estou atento. Nós trouxemos a carreta lá do ICISMEP, fizemos várias mamografias, já vai vir uma do Sesc, Senat, para vir aqui para mais tantos outros. Vamos lá. Eu não sou especialista em saúde. O prefeito discute aquilo que está na frente. É de meio ambiente, é estrada rural, o que vier. Bom, de cara, o que nós fizemos? E para o ouvinte ficar, ser bem didático, como seria o professor Dimas. Vamos lá para entender. Lá em 2014, o Dr. Roberto Alves, ele fez um projeto muito ambicioso para um novo bloco cirúrgico. 1.500 metros quadrados. É muito bloco cirúrgico para a saúde de Arcos. 1.500 metros quadrados. A casa do professor Dimas, juntando lá com a casa dele na cidade, a casa de campo, vai dar 5 vezes isso. O que a gente fez? Então vamos lá, muito rápido e de forma didática. Vamos dizer que um casal que não tenha filhos resolva fazer uma casa com 20 quartos com suíte. Coisa boa, luxuosa, foi feito um projeto bacana. Depois eles não têm filho, aí eles falam, aquele primeiro quarto nós vamos fazer uma coisa aqui. O segundo é esse, porque eles não tinham utilização. Então é um prédio muito grande. O projeto, o novo bloco cirúrgico, né? Se tem um pai da ideia, Dr. Roberto Alves, 2014. Foi lá o governo, fez aquele essencial, depois a administração anterior colocou um dinheirinho ali e já até inaugurou, o negócio não estava pronto. Isso é uma fake news de todo tamanho. Vai lá, está escrito, placa de inauguração do novo bloco cirúrgico. Gente, eu ainda estou gastando dinheiro lá desde que eu entrei. Isso é fake news na saúde. Bom, aí o que nós fizemos? Quando a gente precisou de enfrentar a Covid, que veio aquela mortalidade lá
março, abril de 2021, nós colocamos lá ambulatório, enfermaria e CTI. Foi inaugurado em 2 de abril de 21, que era sexta-feira da Paixão. Bom, terminou o Covid. O que nós fizemos? Tá aquele espaço maravilhoso. Aí, o que nós fizemos agora? Daqui, dia 8, o doutor Matheus vai vir fazer pequenas cirurgias e fazer avaliações pré-cirúrgicas. Aqueles pacientes que precisam de hérnia, vesícula, hemorroidas, intestino, essas coisas, vão passar, uma parte deles, né, que tem uma fila grande, vai ser atendido. E dia 12, ele já vai operar no novo bloco cirúrgico. Nós separamos, Aline, aquela parte do bloco cirúrgico, 3 salas cirúrgicas e o pós-cirúrgico, aqueles leitos, depois que a pessoa faz a cirurgia, ele tem que voltar da anestesia. Aí tem lá uma sala com umas camas que já veio da administração da Santa Casa passado, me parece que parte delas foi o Eustáquio. Eu não gosto que fala não lá da Franca Engenharia, um benevolente que fez. E então já tem cirurgia. O novo bloco cirúrgico entra em operação nos próximos 10 dias. E onde era obstetrícia, nós vamos fazer lá, e já amanhã e depois da manhã, para ser montado a nova maternidade e a nova pediatria, para dentro desse novo modelo tal. E gastando com isso, Ratão, você estava preocupado com o dinheiro? Desculpa, né, Rogério? Nós não gastamos 60 mil reais com isso. É mais. Ir lá conversar uma vez, 2 vezes, traz o doutor Fabrini, fala, vem a Maria lá da GRS, dá uma opinião, o cirurgião vai lá e tudo. Beleza. Então, nós, nos próximos dias, será inaugurado novo bloco cirúrgico, nova maternidade, nova pediatria. E só para concluir essa parte, a maternidade da atual Santa Casa, aquela de sempre, é o pior lugar. O bloco cirúrgico é bem humildezinho. A maternidade é abafada, a Aline conhece lá. Ela é num cantinho da Santa Casa. Então, já nesse novo modelo de gestão, já vai ser ofertado esses espaços, mas não se faz saúde com parede, concreto. Aí tem que ter os profissionais. Doutor Matheus já assumiu a parte de cirurgia, emergência e eletiva. Doutor Luciano Pimentel, a parte de ortopedia. Doutor Sérgio, meu vice, que é um exímio cirurgião, né? De fazer retirada de útero, esterectomia que chama, né? Essas coisas. Então, o atendimento à população está, batendo na porta. Está chegando. Então, vou lá. Antes de passar para a Aline, só para a gente não perder aqui a interpretação, o senhor disse que não tem politicagem, como o promotor disse que está de olho. Mas por que, justamente no mês de setembro, às vésperas de eleições, o senhor aí apoiando candidatos? E outra coisa, essa questão de eleição do mês de setembro, porque as decisões parecem tão fáceis, o senhor acabou de dizer, fui lá, estou gastando 60 mil, só mudar. Por que foi feito só agora com a retirada da provedora? E outra coisa, o senhor admite mais gestão na saúde. O senhor falou que é questão administrativa, que é gestão. Por que já não foi substituída essas pessoas que não estão conseguindo exercer como deve ser exercido? Sim. Olha, eu não tenho compromisso, né, político. Eu mesmo bato nas portas, peço os meus votos, tanto para mim como para as pessoas que eu apoio, porque o dinheiro da prefeitura é suficiente para o básico. Manter as portas abertas dos postos de saúde, das escolas. Mas é preciso de dinheiro do governo federal, do estado, então é preciso ter apoio lá. Bom, à medida que os problemas se apresentam, é que a gente tem que enfrentá-los. Apareceu o Covid, fomos lá e fizemos aquela estrutura maravilhosa, graças a Deus. Agora, apresentou esse problema de chegar ao cúmulo de uma cidade do Porto de Arcos não realizar parto. Aí, quando a GRS... O executivo não tem culpa nisso não, prefeito? O sente isento dessa responsabilidade? Sim, completamente. Sendo que estava tentando negociar um aumento já há 1 ano, como o promotor disse? Não é isso. Então o promotor então não está falando a verdade. Não vou dizer isso. O que eu vou dizer? Tem uma situação política que ela está presente no país, vai ter eleição agora,
no Estado, no município, vão deixar esse trem lá para uns 2 anos para frente. Então tem isso. Mas a provedoria também tem política lá dentro. Lá tem um quadro de 20 pessoas que pode votar e ser votado, né? A gestão, todos os provedores, eu trabalhei com eles, Zé Maria Alves, o seu Fernando, Urbano, todos. Quando eu entrei na prefeitura, a provedoria que lá estava, o Joaquim do Jarbas, a irmã Sandra, trabalhei com eles, nós fizemos um enfrentamento ao Covid daquela forma. E os 11 milhões e meio foi no mandato deles. Quando terminou a gestão, aí já é época de avaliar. Aí naquela ocasião, a antiga provedora, né, ela não fez chapa, você sabe disso. Não fez chapa. Ninguém apareceu para concorrer. Quando ninguém apareceu para concorrer, veio o Zé Neca e falou, eu vou concorrer, mas eu quero fazer uma diretoria nova. Eu não quero aquelas pessoas que lá estavam, porque ele era tesoureiro. Aí, bom, marcou-se o dia da eleição. Para se formar uma chapa, são precisos 14 pessoas. 8 da diretoria, 3 do conselho fiscal efetivo e 3 suplentes. Bom, aí está lá 2 candidatos, a antiga provedora e o Zé Neca. Tem 20 pessoas, 20 e poucos, tal. Não dá para formar 2 chapas, não dá 28. O que o Zé Neca falou? Gente, eu estou oferecendo o meu nome, porque não apareceu ninguém. Mas já que apareceu, vamos lá, minha mulher não quer que eu mexa com isso, o Zé Neca. Eu já tenho que castrar os cachorros aqui de Arcos, os particulares e os da prefeitura. Então, vou abrir mão. Mesmo assim, com chapa única, precisa-se de 14. Aí, a última provedoria conseguiu 9. Dos 9 que conseguiu, tomaram posse, 3 pediu para sair. Aí ficou 6. Ficou o Joaquim, a antiga provedora, e mais 4. Não tinha condição de gerir a saúde de Arcos. Os funcionários não estavam felizes. Os pediatras saíram, não foi por falta de dinheiro. Doutor Antônio Carlos Silva, há uns 25 anos de profissão, tem a vida dele resolvido o consultório dele para consulta de convênio particular lotado. Ele já trabalhou lá por muito tempo de graça, sem receber plantão e tal. Mas teve divergência e divergência feia. É daquelas brigas, não é? É tipo briga Lula e Bolsonaro, é batendo daqui para cima. Ele falou, eu não vou fazer mais. O Dr. Macmiller também saiu, não foi por dinheiro. Ele tem a clínica dele, é a mesma coisa. Saiu, é de Arcos, ele é o único pediatra que não é de Arcos. Ele tem 25 anos de Arcos. Dr. Ivanildo é de Arcos, pai dele, filho do seu Dé, é de Arcos. Dr. Antônio Carlos Silva é de Arcos, o pai dele, o Antônio. Dr. Antônio Carlos Rodrigues é de Arcos, né? Irmão do Claudinho, vereador, que eu mando um abraço. E o Dr. Macmiller tem 25 anos. Saíram por divergência e não concordar. Bom, quando todos saíram, aí a escala zerou. Não pode se realizar parto. Aí teve criança nascendo em Lagoa da Prata, que é a secretária nossa da Algisa, para quem eu mando um abraço, conversou. Enquanto não se faz aqui, resolve esse problema da Santa Casa, vamos fazer lá com a Daniela, lá do hospital de Lagoa da Prata. Fez assim. Mas logo assim, Tadeu, uma pessoa me falou assim, que ela é da região de Passo e não tem muito contato aqui em Arcos, e também não sabia desse negócio que estava acordado de se realizar em Lagoa da Prata. Ela foi parar lá em Passos, porque eles são de lá, e realizou o parto lá. Então, essa medida não foi, de forma nenhuma, de caráter eleitoreiro. A medida é só coincidência, então, essas inaugurações agora em setembro, às vezes, da eleição, é coincidência? Não é coincidência, é necessidade, Tadeu. Mas só prefeito, só para tirar minha dúvida, sim, porque nós estamos conversando, é oportunidade de a gente dialogar. Claro. Eu tenho certeza que a minha dúvida também é de outras pessoas. Mas tudo que o senhor disse, inclusive, eu aplauso aqui, bato palma, porque é os pobres que estão sofrendo, que não têm condições e provavelmente deverão ser beneficiados.
Mas esse problema que o senhor está relatando para o prefeito, isso existe há muito tempo. Isso não começou agora, do mês passado para cá. Isso é um problema antigo. E, coincidentemente, está querendo fazer tudo às vésperas de eleições. É que o promotor diz. Então, está dando um caráter político na coisa. Aline, sua pergunta. Prefeito, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, nesse debate. Tadeu, eu queria me ausentar um pouco e falar enquanto população. Né? Quando o senhor fala aí questão de inauguração, eu vejo que a população, elas estão assim, já desesperada, né? Porque a partir do momento que tem inauguração, mas não tem consolidação. É como o senhor disse, que a população bate na porta, né? E na maioria das vezes, como aconteceu aqui recentemente em relação aos partos, né? Porque um parto tem que acontecer em passos. Eu acho que nós temos que voltar a olhar, né, para a nossa cidade. Só para fazer uma cronologia aqui, em 2014, nós tivemos o Dr. Roberto, né? Como todos sabem, eu já trabalhei em várias gestões aqui, atualmente no município de Iguatama. Enquanto gestora da Algisa também, a quem eu mando um abraço, né, sabe da nossa responsabilidade em proporcionar o acesso ao serviço de saúde de forma emergencial, né Baiano? Sim. E, contudo, em 2014, nós tivemos o Dr. Roberto, foi um cara visionário, né, porque nós não podemos ficar na mesmice enquanto saúde de Arcos. Estamos falando de um município que está indo aí para 43 mil habitantes, né, no último IBGE vai apresentar isso para nós. E a gente precisa realmente pensar em Arcos, né, crescente, até mesmo, né, diante de um serviço. Então, realmente, né, o Dr. Roberto foi um cara visionário, partindo ali de colocar um hospital para que seja referência, e é o que a nossa regional, ela está hoje, ela tem vazio assistencial, né? Então a gente não pode pensar em um hospital que somente faz cesárea, que somente faz cirurgias comuns, hérnia, colistectomia, retirada de vesícula e tudo mais, mas Arcos já é um momento de ser referência para a regional de um serviço de saúde, até mesmo para que a gente comece aí a desenvolver. Com isso, né, o senhor teve na gestão entre 2014, logo em seguida o senhor entrou, né, o bloco cirúrgico ele ficou nas mesmas condições teve início, não foi possível terminar. Em 2017, se não me engano, né, o prefeito anterior ele tomou posse, ainda com muita dificuldade, dívida do Estado, mas enfim, né, em 2021, que quando o senhor fala em inauguração, fake news, isso é muito sério, né, até mesmo porque eu participei dessa gestão em 2021, e como o senhor agora fez um trabalho em 2021, tá? Isso em 2020, desculpe, em 2021 o senhor fez um trabalho assim pleno, né, que foi a questão dos leitos de UTI aqui no nosso município, que isso se deu em razão, né, por uma iniciativa de 2021 da conclusão do bloco cirúrgico, que nós temos que falar que foi essa conclusão do bloco cirúrgico que proporcionou que esses pacientes fossem tratados aqui no nosso município, né, e dizer que vários deles... Sucinta, seja rapidinho, sim, depois não podemos cobrar dele, não. Sim, mas enfim, né, a minha pergunta aqui, ela se resume em diante dessa gestão compartilhada, né, que ela é de suma importância aqui dentro do nosso município, junto com a Santa Casa, o que se irá fazer, né, de propostas aí, diante desses recursos que vão chegar aí para a Santa Casa, que foram aprovados na última segunda? Quais são as propostas que vão além disso que é comum aqui dentro do nosso município de Arcos? Muito bem. Vamos lá. Aline, muito bacana. Eu gosto da Aline, acho ela uma pessoa fantástica e ela só não está trabalhando em Arcos porque ela não aceitou o nosso convite. Você convidou ela, né? Convidei. Eu fiquei sabendo mesmo. Porém, para Secretaria de Governo, tem alguma coisa a ver com ela, prefeito? Tem um perfil de governo? Tem um perfil bom. Ou o senhor quer colocar na Secretaria de Saúde porque os negócios não estão dando certo na saúde? Não é isso não. Na verdade, eu conversei com a Aline para ela compor o governo nosso, né? E até pedi ajuda para a menina dela lá, porque ela pega estrada para ir para Iguatama, né? Mas ela nos ajudaria, né? Lá na parte de governo lá, que ela tem conhecimento, né? E poderia... muito contribuir com a gente, mas seria nessa pasta mais próximo nosso lá. Bom, vamos lá, né? Eu quero dizer, Tadeu, e para a Aline, respondendo você, Aline, é o seguinte: quando vem o problema de saúde,
eu bato em todas as portas, aonde pode resolver. Por exemplo, nós trouxemos a carreta de oftalmologia em Arcos. Nós já oferecemos 2.000 consultas, né? Bom, daquelas consultas origina muito cataratas. Como em Arcos a gente não está oferecendo, nossa diretora de regulação conseguiu 91 cirurgias lá em Carmo da Mata. E nós levamos em 3 dias, Rogério, 30 pessoas, e a gente criou uma comodidade de levar o paciente e o acompanhante. Muitos são idosos, e levamos, né, e fizemos lá. A situação, Tadeu, que você disse ainda há pouco sobre ser véspera de eleição, não tem nada a ver com isso. A Santa Casa não realiza cirurgias, não estava realizando, mas nós estávamos em Lagoa da Prata, em Nova Serrana, em Belo Horizonte. Nós fizemos mais de 100 cirurgias. Então nós realizamos cirurgias. O SUS, ele tem uma lógica, que a Aline sabe muito bem disso, que é assim, Rogério. Você que é da economia aí e do empresariado. O dinheiro acompanha, Tadeu, o paciente. Na onde que resolve o problema, é lá que fica o dinheiro. Sabe essas cirurgias que a gente fez? Vamos dizer que fizemos 100, hérnia, vesícula, em Lagoa da Prata. O governo, se for com vídeo laparoscópio, aquela que não corta, que dá uns furinhos, é por vídeo, ele está pagando 3.200. Isso para o SUS, que pagava 600, 700, é um dinheirão. Na onde que ficou esse dinheiro? Em Lagoa da Prata. E sendo que Arcos, nós repassamos para a Santa Casa 720 mil para comprar um vídeo laparoscópio 0 bala, que está lá na Santa Casa, e um arco cirúrgico para o doutor Luciano fazer a cirurgia aqui mesmo. Então lá tem os equipamentos. O pessoal que não colocou da gestão passada da Santa Casa para funcionar. Então, aonde tem uma porta aberta, né? Muitas pessoas de Arcos resolveram seus problemas de saúde através de gabinetes de deputados, através de intervenção de vereador, minha, Melmo, da própria Aline, de pessoas que conhecem os caminhos. Então, a gente tem essa preocupação, sim, mas dizer quanto à inauguração do bloco cirúrgico, ele não estava acabado, deu-se um arranco. O doutor Roberto Alves, que eu já convidei ele para ele voltar a trabalhar na Santa Casa, que é um médico espetacular. Bom, o doutor Roberto Alves fez ali seguramente uns 60%, 70% daquele prédio. E não fez mais, porque o governo anterior do Estado teve lá suas dificuldades e não repassou o recurso, senão ele teria inaugurado e com funcionamento, né? Então, lá a gente teve que fazer vários complementos de construção, e agora sim ele vai ser inaugurado com paciente. Nós não vamos inaugurar, não. Nós vamos colocá-lo em funcionamento e prestando serviço aqui em Arcos. Aí, respondendo a uma das suas indagações, nós vamos prestar serviço para Arcos, e como a gente faz parte da região de Divinópolis, pessoas de Iguatama podem vir operar aqui, mas o dinheiro vai ficar na Santa Casa. Fazer um joelho, que o doutor Luciano vai fazer para nós, que nunca se fez pelo SUS aqui em Arcos, vai fazer com o aparelho que nós, com a aprovação da Câmara, repassamos, vai fazer cirurgia, Tadeu, de joelho. Se tiver problema aí, se for isso, para não voltar a jogar bola, pode ir lá. Que vai fazer aqui e o dinheiro fica aqui. Eu quero crer, doutor Matheus, com a equipe de cirurgiões dele, ótimo. Doutor Luciano, não dispensa comentário. Doutor João Paulo Vilela, que também é ortopedista. Com esses médicos, o doutor Sérgio, nós vamos fazer muitas cirurgias, tanto para Arcos e como para Macro. Hoje, Tadeu, nós não somos nem sede de micro, mas nós queremos sim. Então vamos lá, tem 2 Santa Casas, a de sempre, e tem 1.500 metros quadrados que o doutor Roberto Alves começou. Então agora tem a Santa Casa de sempre e um novo espaço para prestar serviço para Arcos e para a região. Vai ficar bom.
Podemos então dizer que a conjunção dessas ações vai fazer com que o senhor agora consiga, né, realizar, usufruir também. E aqui só uma outra coisa, me preocupou muito quando o senhor falou da questão dos concursados, né, em relação à manutenção desses equipamentos, dos cuidados com esses equipamentos. E hoje a gente tem uma massa, né, muito importante de servidores concursados. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho aí sobre essa questão desses colaboradores concursados, porque eu vejo que dá para fazer uma estratégia aí para que eles tenham uma outra forma de processo de trabalho, né? Sim, os trabalhadores concursados, né, eles entraram, vamos dizer, pela porta da frente, né, pelo concurso, como manda a lei. Nessa parte específica de raio-x, como mexe com radiação, então eles não podem fazer uma carga horária, salvo engano, de 4 horas por dia. Então você precisa de 6 profissionais para fazer aquele trabalho que antes era o João do raio-x, que depois virou o João da funerária, né? Pai do Bertinin, o João já de saudosa memória. Então, como eles ficavam, sempre o trabalho era com eles, é igual o cara que tem um fusquinha, às vezes traga um trenzinho lá, ele mesmo dá um jeito ali. Então, são todos os trabalhadores, né? Que a gente respeita muito, temos muito apreço por eles, mas essa parte de manutenção do raio-x é uma parte ligada administrativamente. Por quê? O raio-x, ele é igual um carro, ele é uma ferramenta de trabalho, ele pode dar defeito. Então, ele dando defeito, a gente tem que ter contratado uma empresa de manutenção e até aquelas peças que mais dão defeito. Me parece que uma dessas peças agora, parece que essa é mais difícil. Não é tipo uma roda, um pneu que gasta. Essa é tal. Por isso que atrasou um pouco mais. Vamos. Todo o meu apreço ao funcionalismo concursado. Esse passo do raio-x aí, olha para você ver se isso fosse uma empresa privada, né? Não, se fosse uma empresa privada. Já nem chega no Dimas ainda. Desculpa, eu cortei o professor, mas só para... A gente trata a população, a gente, no caso, a gestão não só sua, mas a gente vê isso na política geral, infelizmente. Se fosse um órgão privado, tinha arrumado na primeira semana. Porque ele precisava arrecadar, porque senão ele fecha. Como a gestão pública, o dinheiro despeja no cofre de graça... E está sobrando, né? E está sobrando, aí não precisa arrumar, porque a população... o exemplo, você vê o exemplo eu vou citar o nome, porque... Vou declinar o nome, porque você já falou dela essa semana, mas a dona Tânia lá, que precisava operar. Você imagina, Baiano, dia 5, a gestão passou a ser da intervenção, né? Então, sim. Dia 5 de agosto. Dia 13, a dona Tânia se acidenta. Dia 25, ela não tinha operado ainda não, isso com um vereador dentro da casa dela te ligando e implorando: ô Baiano, faz alguma coisa, ela tá sofrendo demais, tá? Assim, isso aí, pra gente, porque quando uma pessoa compra, eu sempre falo isso aqui no programa quando eu tenho oportunidade, a pessoa compra uma roupa que custa R$100, se ela não tivesse que pagar os impostos daquela roupa para despejar dinheiro no municipal, no estadual e no federal, ela ia pagar R$55 naquela roupa. Então, 45, ela acabou de comprar roupa e já doou para a gestão de prefeito, governador e presidente fazer alguma coisa por ela. Mas quando ela precisa, ela tem que ser humilhada. Ou você tem que sofrer. Vai ficar uns 15 dias. Enquanto não virar um caos, que você estiver quase entrando em um problema mais sério, aí eu vou fazer e ainda vou contar a história que eu estou fazendo. Isso é muito grave. Eu acho que devia mudar, sabe? Vai responder, prefeito? Vamos lá. Sim, responder, claro que sim. Olha aqui, Rogério, quem dera se fosse tão simples como você está dizendo. O privado você faz o que você quer. No público você faz o que está na lei. Então o que diz a lei? Você tem que fazer uma licitação. Hoje tem o tal do eletrônico e a pessoa nem precisa ir na prefeitura. Às vezes você compra, vou te falar de uniforme, que a gente doou para todas as crianças aqui da nossa cidade. O que acontece? Ganhou uma empresa lá de Montes Claros. A empresa, ela está com dificuldades. Então ela faz um pouquinho, depois a gente entrega, faz mais um pouquinho e tal. Voltando para o raio-x. Então, se pudesse, era na hora. E eu sou um cara presente.
eu vejo, assim que a pessoa, que eu tenho o conhecimento daquela causa, eu passo a advogar por aquela causa. Então, no caso da dona Tânia, né? O que precisava? Primeiro chegou o caso até a mim. Vamos lá. Doutor Luciano, o senhor faz essa cirurgia aqui em Arcos? Faço. Precisa de comprar os materiais. Ele fez a lista dos materiais. Quem comprou foi a Santa Casa. Se fosse a prefeitura, ia gastar 2 meses. Como a Santa Casa não precisa só de cotação, comprou rapidinho. Doutor Luciano foi lá e fez a cirurgia. E eu não sou assim distante, não. Eu fui ver a dona Tânia. Dona não, que ela tem 50 anos. Eu fui lá no sábado, eu fui lá no domingo, acompanhei a recuperação dela. O vereador Joãozinho me ligou de dentro da casa dela. É urgente, Baiano, é urgente. Mas o mesmo vereador Joãozinho, que achava aquele caso urgente, foi um que não queria votar os 2 milhões naquele dia, sendo que nunca na história de Arcos um recurso da Santa Casa foi pedido adiamento, pediu um plano de trabalho, porque sempre o plano de trabalho ele é posterior. Primeiro você tem que ter o dinheiro, depois tem que ter a dotação orçamentária que passa pela Câmara, e depois você faz um convênio entre Santa Casa e Prefeitura para o poder público poder fiscalizar, o MP, os vereadores, a população e tudo. Depois que faz isso. Então, os vereadores, né? Eu agradeço muito o vereador Calixto, o vereador Letim, vereador Ney, vereador presidente da Câmara, Ronaldo, vereadora Kátia. Foi 5-3 no voto, porque senão esse recurso não chegaria. E 2 milhões, se vocês estão... Prefeito, não vou, prefeito, não vou sair em defesa dos vereadores aqui, não. Mas quando o senhor disse que esse dinheiro não chegaria, eles não votaram contra. Eles pediram adiamento até o dia de amanhã para que pudesse ter um tempo de estudar. Inclusive, o Ministério Público queria que fosse constado no projeto a contratação da auditoria para fiscalizar os gastos. Então, o senhor está falando que esse dinheiro não chegaria? O senhor está querendo dizer para quem está nos ouvindo que eles sempre são contra. E parece que não é essa a verdade. Só para te esclarecer, Tadeu. O doutor Rafael, porque eu tenho profunda estima, né? Eu já fui no doutor Rafael, para a pessoa que estava, uma senhora idosa, era um tratamento tipo uns 70 mil. E de pedir ele, falei, doutor Rafael, entra com uma ação para o juiz determinar e a gente vai pagar, porque eu não posso tirar o dinheiro lá e fazer um cheque. Provocar. Eu não tenho jeito de fazer isso. Doutor Rafael, o senhor podia fazer, né, esse processo, ajuizar, a doutora Juliana, o doutor Tiago determinando, amanhã a gente paga. Então tem excelente relação com ele. Muita gente, problema de saúde, bate na porta da rádio, liga, mas bate na porta dele também, porque ele é curador da saúde. Bom, os vereadores se reuniram com o doutor Rafael, antes da reunião. Bom, eu sabendo da importância de colocar o bloco cirúrgico para funcionar, colocar a maternidade, a pediatria, fazer a cirurgia lá, os atendimentos todos, eu fui lá pessoalmente. E cheguei e falei, conversando com eles, pessoal, vocês estão analisando os 2 milhões, doutor Rafael presente. Aí, tem alguma dúvida? Eles falaram assim, ó, tem algumas dúvidas. Eu falei, então, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas. Senão vocês vão me fazer um ofício para me esclarecer, então eu estou aqui. Para que é os 2 milhões? Vamos lá. Primeiro, para comprar material, para comprar medicamentos. Já tem o plano de trabalho também. E ferramentas, escrito ele não estava. Então, para comprar medicamentos, materiais e instrumentos para fazer cirurgias. Beleza. Nesses 2 milhões, a Santa Casa vai contratar cirurgiões geral para fazer hérnia, vesícula, hemorroida, essas coisas todas. Está lá nos 2 milhões. Para se fazer cirurgia de ortopedia e tudo. Para pagar os pediatras que antes não estavam atendendo. E todos os outros médicos. Um sobreaviso médico, ele era R$400. Ele pulou para R$700. Isso já dá um impacto. E a prefeitura repassa
e a Santa Casa paga. Bom, a Santa Casa, a gente passa lá, e até hoje está assim. O que acontece? Você vê profissionais lá na portaria, você vê profissionais da limpeza, você vê médico, você vê enfermeira, você não vê a paciente. Lá tem uma estrutura para atender tantas pessoas e tem um custo de 400 mil por mês com encargos. Só que a prestação de serviço é muito pouca. Então, vai ter que fazer um ajuste lá com o pessoal. E lá a folha de pagamento diz que é 400 mil. E estava atrasado. O déficit da Santa Casa parece que entrou em 300, 350 mil por mês. Então, só para cobrir esse déficit, daria 2 milhões. Se fosse só para isso, seria 6 milhões. Daria para 6 meses. O que o baiano não concordou? Eu vou passar 2 milhões só para cobrir esse déficit e continuar sem atender ninguém? De jeito nenhum. Nós vamos passar 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões, mas para fazer parto em atos, para fazer cirurgia Caixa em atos... tá bom, hein, prefeito? Saúde, nós não medimos investimento. Prefeito. E sempre foi dessa forma e vai continuar Tá sendo. certo. Desde que tenha atendimento. Só para concluir, Tadeu. Só para a gente ir um intervalo aqui. Sim, o doutor Rafael, ele lá nessa reunião informal que a gente fez, ele disse assim, é preciso de se contratar uma auditoria externa para fiscalizar o contrato. Eu falei, doutor Rafael e vereadores, eu concordo plenamente. No plano de trabalho, dentro desses 2 milhões, já vai o valor para se contratar essa auditoria. Então, o que eu fui fazer lá? Resolver aqueles problemas que eu acabei de dizer. Comprar material e medicamentos para cirurgia, pagar os médicos para fazer a cirurgia, pessoal para não atrasar a folha de pagamento, que a hora que chega o final do mês, os funcionários querem receber, né? Contratar essa auditoria, ajustar, se lá tiver excessos de pessoas, e se a Santa Casa, que tem a gestão dela, entender que precisa de fazer demissão, a Santa Casa no passado, recente agora, tinha funcionários que queriam era sair, mas não saía, sabe por quê? A Santa Casa não tinha o dinheiro para acertar. E continuava ali aumentando o passivo. Esses 2 milhões também será para isso. O que o decreto fala que não é, né, Rogério? Porque o decreto diz que não vai pagar ativo. Não. Então, quer dizer, está montando, então. Não passivo. Não é isso, Rogério? Não. É só para ficar claro, para não deixar dúvida. O funcionário está trabalhando lá há 20 anos. Se ele for demitido hoje, não é passivo mais. Não é passivo. Ele tem que fazer um acerto com ele. Então, não vai pagar aquelas dívidas, está devendo um médico fulano de tal. 4 milhões, então, sem chance, então. Deve 4 milhões. Então, esses 4 milhões que deve, sem chance de dinheiro do povo cobrir alguma coisa lá. Não, é o seguinte, aquilo, vamos dizer que tem um fornecedor que fornece oxigênio para a Santa Casa. Então vai contrariar o decreto, prefeito. Se tem um fornecedor. E se estiver só aquele fornecedor, como é que você vai fazer? Mas a prefeitura, ela não vai assumir compromisso de passar dinheiro para pagar aquelas coisas passadas. E também, eu não sou favorável de dar calote em ninguém. Tá certo. A hora que a Santa Casa equilibrar, ele pode começar a negociar. Vamos lá, Rogério. Você trabalhou aqui para nós e tal, você tem 100 mil. Se a gente pagasse 50... Tá quitado. Não, eu não tiro a razão. Eu não tiro a razão do senhor. Não estou falando que o senhor está errado, não. Só estou falando que é contraditório que está no decreto. Está no papel. Era uma questão também para estar no plano de trabalho. Isso, mas eu vou um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, já com a reta final. Eu peço isso para ser sucinto, gente. Vocês estão vendo, né? E falo de uma maneira educada, que tem gente daqui a pouco dizendo, o Tadeu não deixou o prefeito falar. O Tadeu aquilo. Não, estou deixando. Só que o tempo está encerrando e vai ficar muitas coisas sem ser respondidas. A gente volta rapidinho no oferecimento da Sincal, que agora, olha que bacana, Viveza. A gente volta daqui a pouquinho. Seu novo bebê pede uma reforma no quarto. Que precisa de uma arquiteta. Que cria um projeto. Que derrete seu coração. Que faz você querer mudar a casa inteira. Viva a transformação. A Sincal agora é Viveza. A confiança de sempre com uma nova razão de ser. Se
dedicar ao seu bem-estar. Construção, acabamento, design. Viveza. Sua casa é você. A oportunidade que você estava esperando finalmente chegou. Jardim Europa. Adquira seu lote com infraestrutura completa, entrada super facilitada e pagamento em até 120 meses, com parcelinhas a partir de R$375. É isso mesmo, R$375. Ligue no 379-9804-1855 para mais informações e não fique de fora. Jardim Europa, sua nova vida começa aqui. Um empreendimento com a qualidade PHV Urb. Muito bem, já estamos de volta no oferecimento da Sincal, que agora, gente, é Viveza, né? Isso mesmo? Viveza. Um abraço pro André. Um abraço para toda a diretoria da Sincal, obrigado aí pela parceria. Você que está precisando de locação de carro, a Localiza tem. Lá você encontra uma ampla frota de modelos de carros, sempre diversificada, segura, higienizada, pronta para atender a sua necessidade. Assistência técnica sempre que precisar. A Localiza, aqui em Arcos, está na rua Francisco Procópio dos Santos, 16, no centro da cidade, bem ao lado do Poço Montana. Telefone 3351-1234. Em Formiga, na Avenida Abílio Machado, 717, no bairro Sagrado Coração de Jesus. O telefone é o 3322-7929. Deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Carlos Geraldo, arcoense, juiz federal, sempre nos prestigia ouvindo o programa. Doutor, eu estou orgulhoso de ter um arcoense como diretor de agora da Vara Federal de Minas Gerais. Parabéns. Eu tenho muito orgulho da sua trajetória de vida e o seu sucesso como magistrado. Parabéns. Eu queria, prefeito, fazer uma pergunta para o senhor, mas antes de que o senhor responda, eu queria que o senhor ouvisse esse áudio aqui, que foi chegado para nós durante a semana, e eu escolhi esse aqui só para o senhor poder responder. A pergunta é a seguinte: segundo o presidente Ronaldo, da Câmara, a Prefeitura de Arcos tem hoje em torno de 50 a 60 milhões de reais em caixa. Certamente, o senhor deve estar aplicando esse dinheiro, né? Porque o dinheiro vai poder ficar sem aplicar, porque a inflação acaba que come o dinheiro. O senhor deve estar aplicando, não sei, em torno de 1 a 1,5% ao mês. E as pessoas que não têm dinheiro, prefeito, às vezes precisam de um raio-x, ultrassom, um exame, ou ela pede ajuda aqui na Rádio Cidade, ou ela arruma dinheiro emprestado, ou pendura no cheque especial no cartão de crédito e paga juros de 10, 12% ao mês. Então, ouça o drama dessa mulher aqui por causa de um exame que foi negado na prefeitura. Vamos ouvi-lo. Tadeu, bom dia. Eu gostaria de falar com você sobre um ultrassom que eu preciso fazer, uma tomografia que eu preciso fazer, que eu estou com a hernia de disco, estou com febre, estou evacuando sangue, vomitando sangue. Lá na FUMURS me tratou super bem, mas não sai esse exame. E é para ontem. O médico falou que é urgentíssimo. Eu estou sentindo muita febre, estou com muita febre e nada, não tem resposta de nada. Vou esperar até... Você desculpa aí o que eu te falei, ela disse, é pedra na vesícula. É pedra na vesícula com cólica. A cólica não para. Eu grito dia e noite de dor. É pedra na vesícula. Você desculpa eu ter falado hernia de disco, é pedra na vesícula. Prefeito, como que é? Quanto o senhor tem de dinheiro a prefeitura tem? Qual que é a aplicação que vocês estão feito? E dinheiro parado e o povo sofrendo na saúde, isso não te incomoda? A consciência sua não dói na hora de dormir pensar nesse povo? Estou te dando a oportunidade de você responder, porque muitas pessoas estão nessa condição também. Vamos lá, Tadeu. Primeiro é o seguinte, se tem uma coisa que eu tenho, a minha consciência tranquila. Eu não faço outra coisa na vida. Eu sou prefeito, 24 horas eu estou aqui presente, né? No passado recente, né? Às vezes, os prefeitos ficavam, às vezes, mais fora de Arcos do que aqui. Terceirizar a prefeitura para outras pessoas, eu não terceirizo, é comigo. Deus me deu essa oportunidade, não é a primeira, e o povo de Arcos, né, generosamente, é a terceira vez, né? Então, entrar dinheiro e sair dinheiro na prefeitura sempre foi. Foi assim com o Plácido, Dona Hilda, Roberto Alves, o Lécio. Agora é administrar. É administrar o recurso. Então eu faço questão de investir bem. E administrar bem. No passado recente,
tinha uma empresa coletadora de lixo que levava R$500 mil por mês. Com essa alta de gasolina, esses trem, se o governo passado tivesse permanecido, talvez estaria gastando R$1 milhão por mês. Então, eu não faço isso. Eu não sei qual o recurso que tem lá no caixa da prefeitura. O prefeito não sabe? Não. Quem olha isso para nós é o Cleomar e olha muito bem. Eu não sei a aplicação, 1,5%, eu não sei disso. Depois você pode olhar com o próprio. Mas nós acabamos com aquela empresa, nós voltamos. Nós voltamos com a coleta de lixo, compramos caminhões, entre caminhões, máquinas, deve ter entre 40 e 50, a frota nova. Essa senhora que estava falando da pedra na vesícula, meu Deus, o aparelho de fazer está lá na Santa Casa, desde abril, por ali, que nós repassamos recurso, chama videolaparoscópio. Nós vamos operar essa senhora, não vai cortar ela, não vai ser uma cirurgia mais invasiva, aberta, muito obrigado. Ela vai ser por videolaparoscópio. Nós vamos, quando eu falo nós, em parceria com a Santa Casa, operar essa senhora. Ela não vai sair de Arcos e vai entrar nos cofres da Santa Casa R$3.200, que é o que o SUS paga. Então, nós temos, a gente tem esse dinheiro, Tadeu? Vamos dizer que tem esse recurso lá no caixa. Nós, daqui 15 dias, tem o tarifa zero, são 3,11. Até aproveitar essa audiência muito rapidinho. Tarifa zero. A prefeitura contratou, fez uma licitação, foram 5 empresas concorrendo, inclusive 2 aqui de Arcos, e a prefeitura contratou 3 ônibus que vão fazer o percurso urbano, também vai lá na ilha de manhã e vai à tarde, ninguém vai pagar nada, né? É o governo que vai pagar. Ainda tem um ônibus reserva, tarifa zero, eles têm 30 dias a partir dessa semana para cumprir, para colocar os ônibus, correr, e a gente pediu para eles antecipar para o dia 15. Beleza. Ornamentação natalina. O ano passado ficou maravilhoso. A prefeitura deve passar ali numa ordem de 600, entre 500 e 700 mil, para a associação comercial fazer a ornamentação. E dentro do que eu vi e que está previsto, vai fazer uma cachoeira dentro da Praça da Matriz, tipo aquela da Nordesta, e que para o Natal, e depois vai incorporar o patrimônio, uma coisa muito bacana. A antiga ET, quando foi feito, ali eu quero fazer justiça ao prefeito Lécio. O prefeito, aí, por favor, nós estamos hoje faltando 5 minutinhos. Eu fiz uma pergunta para o senhor sobre o exame dessa senhora. Esse exame da mulher que está vomitando e evacuando sangue aqui. E não teve. Não teve acesso. Isso. Então, assim, eu gostaria disso, me perdoe. Porque são as pessoas que acham que eu estou te interrompendo, não estou. É porque o nosso tempo está estourando aqui. Respondendo objetivamente, essa senhora pode procurar a FUMUSA, né? Ela vai... Já procurou, prefeito? Sim, procurou, mas a Santa Casa tirou outra gestão. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor aqui anteriormente. O senhor está vendo a deficiência da administração da gestão pública, da saúde pública. Por que o senhor não mexe nos palitinhos? O senhor tem algum compromisso, alguma coisa que segura Tadeu, as pessoas que não estão conseguindo prestar esse serviço? Tadeu, esse serviço de cirurgia, ele não é para falando de exame, prefeito. Estou falando a questão do exame, do raio-x, da mamografia, da falta de reagente. É questão de administração e gestão. Essa parte, eu já falei que isso é problema de gestão, porque dinheiro não está faltando. Claro. E determinação do prefeito também não. Mas então o senhor concorda, então, que as coisas não estão funcionando e pode ficar do jeito que está? Não, de jeito nenhum. Comigo não fica dessa forma, não. Aqui, só falando sobre esse caso. Essa senhora, ela vai ser operada, né? Fala do exame. O exame também é para ser feito, a gente tem verba para isso. O senhor fica surpreso de saber de uma situação como essa e essa pessoa não ser atendida? Isso me entristece. Mas são subordinados do senhor, prefeito. Aqui, isso me entristece. Que estão negando, que não estão resolvendo. Olha aqui, eu tenho uma equipe boa, graças a Deus, né? Tem uns que nós formamos. Tem uma coisa que foi um desserviço que fizeram para Arcos, uma cidade tão boa, colocar um salário de secretário
de R$ 5.500 por mês, isso é um absurdo. Então, os secretários que nós temos ficam por gostar da gente, por gostar da causa pública, não é por dinheiro, não. Isso é uma vergonha para o município igual Arcos. Um vereador ganhar R$ 1.000, 1.200, um vereador com uma carga de responsabilidade. Então, isso não ajuda em nada. Quando você fala desses recursos, Arcos tem uma boa arrecadação, né? Mas Arcos tem várias políticas públicas que em outros lugares não tem. Então, é preciso de ter uma administração profissional. O governador, e aqui estou falando ele enquanto governador, veio da iniciativa privada, é um gestor, e ele tocou o governo de Minas como uma empresa. Técnico. Técnico, um sucesso. Agora, hoje, graças a Deus, eu tenho o Daniel, só para ficar num exemplo, que é o nosso secretário de obras. É um excepcional secretário, mas ele foi feito nesse ano e 8 meses de governo. Porque naquela ocasião, o Lécio, para quem eu mando mais uma vez um abraço, eu falei, Lécio, vamos assumir a Secretaria de Obras. Ele vazou. Ele, com os empreendimentos que ele tem, outras pessoas. E vários outros que eu convidei. Então não é atrativo. Eu já tive secretário que estava assim, fazendo um trabalho esplendoroso, de repente teve uma proposta de ganhar 3 vezes o que ele ganha. Então, Tadeu, essa deficiência administrativa, ela também pode se dever a que o setor público em Arcos, ele não é competitivo com o privado. Mas a gente, né? Só para concluir do Daniel, senão fica solto. O Daniel, ele incorporou, ele aprendeu, não tem sábado, não tem domingo, às vezes eu, ele e o Clédio saímos de lá 10h30 da noite, a Ponte da Raiz está lá acompanhando no sábado, no domingo, essa coisa toda. Mas eu me perdi aqui, o que era o fundo? O Rogério parece ter uma opinião, nós conversamos fora do ar, né, Rogério? A respeito desse negócio de tarifa zero, na verdade, que você analisou que não é zero assim, né, Rogério? Na verdade, não existe nada. Quando a gente fala, eu vou dizer assim, que eu não tenho condição nenhuma para te dar conselho, mas é um alerta, né? De uns tempos para cá, a população, o brasileiro no geral, ele tem mudado muito. Ele está muito perspicaz para entender de política. Ele começou a acompanhar muito política, conhece um ministro, conhece. Então, assim, ele está muito aprofundando. As redes sociais dão essa condição. Então, quando a gente fala que a gente tem alguma coisa zero, por exemplo, eu vejo nas suas redes sociais, você tem muito costume de falar assim, eu estou dando de graça 80 exames, estou dando tarifa zero, não é. Isso tem um custo alto demais para a população. Isso aí a população já deu dinheiro e está esperando o retorno daquilo. É o que eu te falei. Às vezes a gestão pública, o que ela faz? Ela cria o caos e do caos nasce o herói. Mas aquilo a pessoa já sofreu demais. Eu dou um exemplo de vez em quando aqui, aquela história lá atrás de Hitler arrancando as penas das galinhas. O general falou, mas como é que você vai chegar lá? Eu falei, não, quer ver só? Vai arrancando as penas, solta a galinha pelada, depois ele tira da mão um moizinho de milho assim, joga no chão, a galinha come. Por quê? Porque a galinha tá precisando daquilo, ela viu nele um herói, vai encher o papo dela, mas ele já fez ela sofrer demais. É o governo populista. E não pode ser de graça, não é de graça. Deixa eu aqui, só dar uma pausa aqui para dizer o seguinte, o compromisso que eu tinha era até às 13 horas. Já são 13 horas e 1 minuto. Eu vou prorrogar mais 10 minutinhos e não tem choro. Tá? Vou pedir desculpas aos ouvintes, não teremos tempo de colocar perguntas no ar de ninguém, de maneira alguma, não vou colocar de ninguém para dizer que privilegiou um, privilegiou outro. Então, sim, Aline, você tem, o Baiano vai responder. Deixa eu só finalizar com o Baiano. Mas o que acontece? Então você já finaliza já as considerações. As considerações finais. E o que acontece? Isso é um alerta, porque você vê que na última eleição, quem ganhou foi os votos branco e nulo.
Nós não tivemos mais a condição de ter assim, uma pessoa... Não, eu tive muito mais voto. O ex-prefeito é que teve menos voto. Mas você concorda que foi muito voto em branco e nulo. Porque a população está começando a alertar. Se você mudar, você ganha até o meu, talvez. Fechado. O Baiano, a gente tem que mudar isso, esse negócio de gestor público. A gente no setor privado, o que acontece? É meu quando eu chegar lá na empresa e amanhã comprar um caminhão e dar o caminhão pro motorista e falar que eu tô dando. Eu tô dando não, eu tô ali mal tentando comprar da melhor forma o caminhão e entregando pro motorista trabalhar. Na gestão pública é a mesma coisa. O prefeito tá ganhando bem, aí a melhor coisa que ele faz. Ganhando em dia. E a única coisa que ele deve fazer é pegar o dinheiro que o povo deu para ele e tentar fazer uma gestão em cima daquilo. Eu vou falar que tá dando, isso aí nós tínhamos que parar com isso no Brasil inteiro. Tadeu. Vai lá, prefeito, responde daqui a pouquinho a Aline pra gente poder encerrar. Só respondendo, vamos lá, né? Primeiro dizer o seguinte, tem algumas coisas, existe máquina de escrever mais, gente? Não tem. Veio o computador, nem computador não tem um celular na mão. E as coisas evoluem. E tem umas coisas que caem em desuso. Vamos lá. Os Cardoso ofertaram o serviço público durante anos, né? Só que depois eles passavam com a lotação e quem estava usando? O pessoal acima de determinada idade que não pagava. Então, não ficou transporte público, Tadeu, Aline, professor Dimas e Rogério. Transporte público numa cidade do tamanho de Arcos, ele não é mais atrativo do ponto de vista empresarial. Da pessoa colocar o serviço, pagar os motoristas, comprar os ônibus, dar manutenção deles, abastecer e ficar com o que eles arrecadam, ok? E tem em Arcos muitos mototáxis, muitos aplicativos, né? E quase todo mundo em Arcos tem ou carro ou moto. Então, nós publicamos a licitação 2 vezes. No governo anterior, publicou uma, não apareceu ninguém. Agora nós publicamos e tal. E vai aqui, né, eu conversando com o deputado federal Pinheirinho e com o deputado Antônio Carlos Arantes, numa última visita que eles fizeram aqui. Sabe o que eles falaram? Isso acabou. Empresa não quer mais isso. Isso vai ter que ser uma política pública igual é a saúde, igual é a educação, igual é meio ambiente. Ou o município oferta ou não vai ter. Então, o que nós fizemos? Você fez de livre espontânea vontade porque a justiça deu um prazo para você cumprir? Não, de jeito nenhum. Então, por que então de justiça teve que obrigar o município a fazer? Se o senhor tem 1 ano e 8 meses soltando na prefeitura, pegou a prefeitura com um cofre de 15 bilhões em caixa, por que não ter feito isso, prefeito, o ano passado? Tadeu, vamos lá. Quando fala assim, que pegou a prefeitura com 15 milhões, dá para ver que a gestão passada foi horrorosa. Porque não foi por falta de dinheiro, sobrou 15 milhões. Prefeito, dá licença. Tadeu, acho que você está falando que a administração foi ruim. Aí, prefeito, eu vou falar que o senhor também foi ruim. O senhor deixou para ele 7 milhões. Então o texto tem que ser dos dois lados, sim, prefeito. Mas vamos lá, Tadeu. O que acontece? Né? De vez em quando a gente dá uma descontraída aqui para melhorar. Vamos lá. Nós tentamos, na Constituição, parece, está escrito que é obrigação dos municípios, do Estado, que é o município, ofertar o transporte público. Pode ser licitando uma empresa privada e ela fica com aquilo que recebe, ou se não aparecer, tem que ser com o próprio recurso. Então, não apareceu quem quisesse fazer. Nós pensamos de fazer com a nossa equipe. Mas justamente quando eu estava pensando em fazer com a nossa equipe, teve aquele acidente que uma senhora, né, motorista da prefeitura, estava subindo, não sei o que aconteceu, que entrou dentro da casa ali, subindo floresta. Eu falei, meu Deus do céu, se fosse da prefeitura, seria mais complicado ainda. O transporte público, um ônibus furou o pneu, fundiu o motor, para a prefeitura comprar as peças, vai demorar um tempão, vai interromper. Então, nós, sensíveis, as pessoas lá do Nova Morada, região do Olaria, região do Otto Maia, Calcita, Rua do Sapo, da Ilha, todas essas pessoas que precisam do transporte público, nós falamos o seguinte, durante 6 meses nós vamos bancar tarifa zero e temos um compromisso de deputados, né,
de nos auxiliar com emendas para que a gente possa continuar com esse serviço. Então, vai da agora até 2024, vai ter o transporte público em Arcos. Tadeu, só a nível de informação mesmo. Deixa a Aline fazer uma pergunta, porque depois o senhor responde. Rogério, Tadeu, só para complementar, pode complementar. Estava previsto 125 mil por mês na licitação, aquele preço de referência. Como teve uma concorrência, caiu para 100 mil. Então, esse transporte coletivo com 3 ônibus rodando a cidade toda e também indo na ilha e naquela região de Boa Vista, Paus Secos, vai ser 100 mil. Então, vai dar 1.200.000 por ano. Então, o que nós, pensando em todas essas pessoas que precisam, nós falamos, vamos estabelecer o tarifa zero e não, por quê? Não tem condição, nenhuma empresa quer pegar esse serviço para colocar 3 ônibus, um reserva, os motoristas e ficar com aquilo que ela arrecada. Então é isso que acontece. Muito bem, não, eu só... Vou me despedir que eu já quero deixar... Só há um gancho que o Baiano deixou aqui, isso vem a calhar com o que eu falei aqui, inclusive conversei com o doutor Antônio Casar, o deputado Antônio Casar antes ao vivo aqui, você vê que comprova o que eu falei aqui. O Baiano acabou de falar que vai depender de mais dinheiro dos deputados, de verba direcionada dos deputados para manter. Antônio Casarantes foi contra o projeto do Buser, justamente para quê? Esse tipo de projeto, o que acontece? Isso derruba da máquina do povo ficar dependente de político. Entendeu? Quando ele vai contra lá, não deu o direito do povo ter o transporte de qualidade, horário, tudo certinho e tal, derrubou o veto do Zema, para quê? Para causar o quê? Uma dependência contínua daquilo. Verdade, vai depender o resto da vida daquilo. Muito bem colocado. No mais, Tadeu, agradecer o Baiano pela presença. Não deixamos o Dimas falar até agora. Então não, o Dimas falou que não. Não foi Dimas, o próprio Dimas disse que... Um bom domingo aí para os ouvintes. E que a gente tenha uma semana aí de muito trabalho, muita saúde e muita coisa boa pra gente. Aline, rapidinho, então, uma pergunta rapidinho, o prefeito rapidinho. Vamos e você lá. já despede já pra gente poder ir embora. Isso. Em relação a esse caso, né, da mulher que colocou em relação à demanda que ela precisa de procedimento cirúrgico, é importante, muito bem colocado, que o governador de Minas, né, diante do programa do Valora Minas, ele está financiando os hospitais para poder operar. Eu mesmo, quanto gestora de Iguatama, nós não temos nenhum paciente aguardando cirurgia eletiva, né? Isso é sinal que o governador deu uma aliviada e muito nessas demandas. Muito bom. Vamos lá. Em relação à questão do sobreaviso da Santa Casa, né, já é uma coisa que a Santa Casa já vem lutando ao longo do tempo aí, juntamente com os profissionais, que faz muito bem o seu trabalho, principalmente ali a serviço de sobreaviso, pediatra, né, clínica cirúrgica, clínica médica. Então, assim, esse valor aí de 400 para 700, né, uma coisa que já deveria ter acontecido antes, né, prefeito? Sem dúvida. Ressaltar aí que a gestão anterior, né, colocou aí, só para ficar uma coisa esclarecida, gestão anterior, ela investiu aí para a conclusão do bloco 1.650.000. E com isso, a partir do momento que concluiu, houve outras redivisões dentro dessa finalidade do bloco cirúrgico, que talvez, prefeito, né, o senhor não tenha conseguido concluir em razão disso. E assim, uma das coisas também que eu gostaria aqui de colocar para concluir é a questão que o senhor também é a favor da contratação de prestação de serviço. Quando o senhor fala aí sobre a questão da limpeza urbana anteriormente, né, mas naquela época eu, enquanto cidadã, via uma questão de resolutividade, e hoje a gente vê que é necessário essa prestação de serviço, essa contratação para resolutividade, para a resposta da população. Mas o mais é isso. Prefeito, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, ao professor Dimas, ao Rogério também, né? Obrigada, viu, Tadeu? E aos ouvintes, né, que tenhamos aí um final de domingo aí abençoado e uma boa semana para todos. Muito bem, estou dentro do parâmetro aqui, prefeito agora só responde e já vai seus agradecimentos, tá prefeito. Bom. Tadeu, é só responder na Aline, né? Os R$400 que eram pagos, em alguns casos era muito, porque não tinha prestação de serviço nenhum. Pagava 400, mas 400 vezes 30 dá 12 mil por mês. Mas não tinha contraprestação de serviço. Agora, era caro. Agora a Santa Casa alinhou R$700, né, que deu um aumento substancial. É menor do que da região, mas, volto a dizer, nós vamos cobrar prestação de serviço. Então, volto a dizer, se tiver de gastar
2, 4, 10 milhões, nós vamos gastar com a saúde, investir, mas tem que ter atendimento. A Santa Casa, hoje ela que não tinha nenhum pediatra, hoje ela está com escala com 4 pediatras coberta, as escalas parece que todas estão feitas, né, direitinho, e nós vamos, né, garantir o recurso necessário para essas cirurgias que serão feitas, para as internações que for, desde que haja prestação de serviço. Nós, falando só sobre a limpeza, né, tem o pessoal contratado, né, para fazer a limpeza, sobre a gerência, né, tem um rapaz que eu quero mandar um abraço especial para ele, que chama Jefferson, e que tem feito um trabalho bacana, fez aquela prefeitura no bairro, que vai lá e tudo. Beleza. Mas aqui, Tadeu, por último, eu quero, assim, agradecer muito a você, né? Eu estou à disposição. Quando a gente vem aqui, a população fica informada, né? Então é muito bom. Sente a vontade aqui, prefeito? Muito, coisa sem problema. boa. Dimas, ficamos felizes por isso, né, Dimas? Tadeu, 7 de setembro agora, né? Aproveitando a grande audiência que você tem, dizer o seguinte: o pessoal estava muito, assim, triste dentro de casa, com a pandemia, aquele negócio. Aí a gente fez aquele festival da gastronomia, foi bom, um evento de ciclismo, a exposição este ano, graças a Deus, foi boa. Agora a gente vai fazer o Festival da Independência. O que é? Na terça-feira, o feriado na quarta é o pior dia. O dia ruim para feriado. Pensar que tem que trabalhar na quinta, hein? Quinta, sexta. Aí, quando é um dia santo, a gente até vai e reza, aquele negócio. Mas é feriado mesmo. Na véspera do feriado já é bom. Aí o Kevin e Kennedy, e tem uma... Aí eu queria, só um minutinho, eles vão cantar na terça-feira, né? Aqui na Praça Pública. E tem a CSN, tem a Fundação CSN, tem um grupo que se chama Tambores de Aço. Eu quero crer que é tipo Olodum. Fazendo uma batucada assim, é tipo uma fanfarra especializada. Eles vão tocar na terça-feira, a Fundação CSN que vai patrocinar. O Kevin Kennedy foi um presente lá do Cicobi, do Luciano, do Rosalvo. E na quarta, aí tem um desfile de manhã. O que o pessoal está me dizendo é que vai ficar maravilhoso. O prefeito vai chegar cedinho para começar cedinho. Então, a bandeira às 8 horas. 8 horas faz o hasteamento da bandeira lá embaixo para não atrasar. Já começa o desfile. Terminou o desfile, dizem que é para levar lenço, porque vai ser emocionante. Que bacana. Hora que terminar, Tadeu, já tem a tradição da feira na quarta-feira. Como é feriado, ela vai começar na 4 horas da tarde. Aí tem os Tambores de Aço, vai fazer uma apresentação lá. E o grupo aqui de Arcos, o Além do Samba, que faz um pagodinho, vai. Então a gente vai ter a véspera de feriado, que pode ficar até mais tarde. Depois tem o desfile, que vai ficar maravilhoso, e depois lá na praça de eventos, aí deu 11 horas, nós temos que ir preparar para quinta. Fica mas todo mundo convidado. O Dimas vai pagar o show para a bancada, lá, com certeza vai ter, né? Prefeito, mais alguma coisa? Muito obrigado pela sua presença. Ô, Dimas, pega o microfone aí. Eu falava, você estava a caminho, né, Dimas? Eu creio que você escutou. Dos prefeitos em exercício, Dimas, em exercício. Acho que o que mais participou do debate foi o baiano, foi o Dimas? José de Mello. Professor Claudelio José de Mello. Então, continua, prefeito, as portas abertas para a hora que o senhor quiser vir, né? Sinta-se à vontade. O importante, às vezes a gente faz as perguntas, não tem caráter pessoal nenhum, gente. É que a gente tem que tirar dúvida, ele está aqui. É a oportunidade dele responder. Agora, eu quero mandar um recado, Dimas, para os covardes de plantão, né? Porque o que eu recebi de mensagem no meu WhatsApp, Tadeu, pergunta isso pro baiano, você pode citar seu nome? Não, eu não quero. Eu quero ficar em silêncio. Aí, engraçado, isso que eu me disponho com ele de perguntas que não tem nada a ver com isso? Aí, Dimas, eu virei. Eu tá aqui, tá gravado, pra achar que é mentira minha. Eu falei pra pessoa, eu não sou moleque de recado. Se você quiser que eu diga o seu nome, que você perguntou, eu falo. Mas eu me usar como... Eu tô com 51, Dimas. Tem cara de moleque de recado, Dimas? Em se tratando de Tadeu Nunes, pelo amor de Deus. como se diz, um raposão jamais cairia numa dessas. Mas, prefeito, pode falar? Não, 1 minuto só, prefeito. Eu preciso de ir embora. 1 minuto só. Eu quero, assim, agradecer mais uma vez você. Dizer assim, o Rogério, ele sempre a gente encontra em uma oportunidade ou outra, ele dá umas ideias boas, isso é bom.
a Aline, né? A Aline está prestando seu serviço lá em Guatama, mas quando ela quiser prestar o serviço aqui em Arcos, a prefeitura está de portas abertas. Que coisa, hein? E já que o tema principal foi a Santa Casa... Finalizando, prefeito, eu sei que você é um bom orador, eu preciso ir embora. Tem 20 sócios. O que nós queremos? Juntar a prefeitura, Câmara, imprensa, a própria Santa Casa e as pessoas, Tadeu, eles me procuram na rua, eles encontram e falam assim: Baiano, nesse processo aí da revigoração, reestruturação da Santa Casa, pode contar comigo. Às vezes tem que ter uma mensalidade lá e, para futuro, engrenando esse serviço, cada pessoa, às vezes, pode contribuir, vamos dizer, com R$30 por mês, e na hora de ter uma consulta mais barato, na hora de internar, ao invés de ficar na enfermaria, ficar num quarto. Então, é preciso que as pessoas se queiram juntar-se, abraçar, né, abraçar essa causa, todo mundo, para a gente jogar a saúde da Santa Casa para cima, bons atendimentos, para as pessoas procurar lá. E o primeiro atendimento, Tadeu, pode ser da pessoa mais simples ao mais abastado financeiramente, aqui em Arcos. Então a gente tem que ter uma... Não, e o atendimento do São José é muito bom. Eu venho falando isso de alguns anos, não mudou em nada, se mudou para melhor. Parabéns, muito bom mesmo. Prefeito, um abraço, excelente restante de domingo pro senhor. E Cruzeiro! Isso, Cruzeiro. Hoje nós vamos pra Série A. Aí, Dino, isso é sempre pra te provocar. Matematicamente já está lá. Mister, mais uma vez, viu? Obrigado. Mas eu não posso falar nem claro, nem agora, vou te dar a palavra. Eu, como decano dessa bancada, mister, veja bem, estou passando... agora, decano orelha seca, né? Mister, digamos assim. Estou passando a palavra a você. Ótimo. Veja bem, eu acho que eu não iria fazer nenhuma pergunta sobre Santa Casa, nada, para o prefeito. Eu tinha uma outra entidade que está numa angústia muito grande aí. Vamos pedir o prefeito para voltar não, aqui. Não, mas eu não vou fazer a pergunta agora. O prefeito me liga, se o prefeito me liga, é interessante. Quando o prefeito te liga, é uma honra muito grande. Aquilo que ele pede, você faz. Você liga para o prefeito, ele não atende. Tem tudo isso. Meu caso, ele não quer falar comigo de jeito nenhum. Ele me atendeu só uma vez, nobre professor e tal, tudo bem, mas o prefeito sabe que eu não peço nada para ele. Eu ligo às vezes para dar uma boa notícia para ele. Tudo bem? Fui professor do prefeito. Aliás, gosto muito do Baiano e acho que o Baiano é um bom gestor. Tudo bem, aqui todo mundo é independente de ideias. Mas, prefeito, é o seguinte, eu não vou fazer essa pergunta para você. Responde depois. É o seguinte, você vai me dar um espaço. Quando eu for te entregar o jornal da cidade, nós estamos fazendo de graça para a prefeitura. Aliás, o prefeito aqui citou a imprensa, mas ele, em matéria de imprensa, o prefeito esse ano não foi legal. Vou deixar isso para outra vez. Isso, vou deixar para outra vez. Eu estou cobrando, tem que cobrar, aproveitar e cobrar agora. Você tem que vir mais vezes aqui, em outras rádios também, porque você esclareceu muitíssimo bem tudo aquilo que foi perguntado. Você, como se diz, respondeu. Não se furtou, né, Dino? Não se furtou e categoricamente eu acho que quem está do outro lado, você conseguiu convencer. Até eu também me convenci de tudo isso. Tudo bem? Eu acho importante que o Tadeu te dê esse espaço. E um prazer, uma honra estar ao seu lado. Agora, quanto a esse papel aqui, que eu ia perguntar para você sobre a Liga Amadora, porque o pessoal está numa angústia muito grande, já foi votada a lei, está lá parado e nada se resolve. É isso que eu quero. Eu vou lá no seu gabinete e conversar com você. Aí, o que acontece? Tem gente me questionando aqui, mas você não perguntou nada? Não. E, na realidade, eu não ia perguntar nada a respeito de saúde mesmo, não. Agora, o prefeito veio unicamente aqui hoje, aí eu peguei a linha de raciocínio para falar sobre a Santa Casa. Isso. Então, está correto. Eu gostaria que o prefeito até me desse, como se diz, essa colher de chá, que eu quero interceder a favor de uma entidade aí que está angustiada e a lei já foi votada. Tudo bem? Aí eu quero, obviamente, pedir a bênção, não é, Aline? Os meus padrinhos, senão eles me puxam a orelha. Pode chegar na bênção, senão que tá terminando. Claro, Nunes. O padrinho Jovander Araújo, madrinha Cote,
a madrinha Litinha, prefeito, no alto dos seus 95 anos, eu não posso deixar de pedir a bênção. Dona Lumena, que eu sei que está lá ouvindo. Dona Lumena, que é a avó de João Paulo, do Rafael. É Dona Lumena, que faz aquele doce maravilhoso. Mãe do Zé Antônio, do Dalvo. Aquela galera toda. A sua bênção, Dona Lumena. Os bisavós dos gêmeos Pedro e Antônio, Fafá e Dona Lelis, obviamente estou ouvindo. Se a audiência, quando um prefeito vai, você é o prefeito de Iguatama, o Lucas, vocês dão uma audiência espetacular. Eu sei quantos milhares de pessoas estão te ouvindo. E o Tadeu está, como se diz, prescindindo desta audiência. Prescindindo é bom, prefeito? Desta audiência, que poderíamos levar mais meia hora, que eu sei que o pessoal ficaria aqui. Que tem de pergunta aqui. Eu sei. Se eu for contar aqui, Dimas, mas não vamos abrir para ninguém. Não posso. Ser injusto com ninguém. Não se pode prescindir da audiência. Eu ficaria aqui, que eu estou com o Vale Night, para ficar com mais 2 horas. Não, mas vamos terminar. Mas vamos terminar. Agora, todo mundo já pediu a bênção. E não, aliás, os avós, os bisavós do Alexandre Miranda, que não puderam estar aqui, você conhece, né, prefeito? É o Zé Ambrósio, mas as duas avós, 89 anos cada um, prefeito. Tem que pedir a benção, que o pessoal tem. Eles têm uma carga genética de sapiência muito grande, claro. Uma pessoa dessa, Padre Paulo, que deve estar ouvindo lá. Com certeza. Uma bênção do Padre Paulo, meu Deus do céu. Você vai ter o mês de setembro todo no céu. E outra coisa, prefeito, parabéns pelas suas respostas. Você se ouve muito bem. Aliás, Tadeu Nunes, audiência, tudo. Acho que o prefeito deveria vir, no mínimo, de 15 em 15 dias aqui. É um prazer recebê-lo quantas vezes fizer necessário. E o trinômio saúde, paz e prosperidade para todo mundo que ouviu o programa até agora. Muito bem, então eu quero agradecer a sua audiência, né? Já registramos aqui os números fantásticos através do Radiosnet. Estamos entre as 3 mais ouvidas em toda a região oeste de Minas. E aqui em Águia nós detemos 80% no Radiosnet. A Associação Comercial também soltou a pesquisa e a Rádio Cidade tem quase 50% de audiência no município e venceu em outras 3 categorias, como jornalista, essa pessoa que nos fala, o apresentador Ronan e o programa Debate. Esse aqui é o mais ouvido. Então, um abraço a todos. Zé Guete, um abraço, muito obrigado, que eu recebi, Dimas. Mimo, Dimas. Você acha que é só você que ganha? Favo de mel. Pra minha vida ficar mais doce, Dimas, tá vendo? Então, um abraço, Zé Guete, muito obrigado. Pessoal, fique com Deus agora. 90 minutos só de música para alegrar o seu domingo. Fábio Maximiano, né? Fábio, isso. Um abraço para ele. Abração para você. Deus te abençoe. Isso. Um abraço, Fabinho. E a Thalita também, obviamente, está ouvindo lá. Falou, Dimas, vocês mandam um abraço para todo mundo, menos para mim. Thalita, gente finíssima. E toda a família Maximiano, abração. Muito bem, um abraço a todos, excelente domingo. Fique com Deus e até amanhã às 8 horas da manhã. Agora é só música sem intervalo comercial.